Meus queridos amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Novamente estamos aqui para juntos iniciarmos hoje uma jornada, que é o estudo das obras psicológicas da nossa irmã Joana de Ângeles. Para cada livro, nós vamos dar para vocês a estrutura do livro, como foi que ela pensou aquele livro, a partir do sumário que ela apresenta no livro, e então a gente vai casando o conteúdo deste livro com os conceitos da psicologia analítica. Assim, a gente devagarinho vai acrescentando na definição do conceito outros elementos e vai ampliando a compreensão do pensamento de nossa irmã Joana de Ângeles com essa série psicológica. Vocês não vão fazer um curso de psicologia analítica. Vocês vão aprender minimamente o significado do conceito, do nosso querido Carl Gustav Jung, e de posse desse conceito, que será repetido à medida que Joana for trazendo o conceito para a obra dela, para o capítulo daquele livro, nós vamos então tentando ampliar a compreensão nossa, minha e de vocês, a respeito do conceito de como Jung ele traz para nós em sua obra. Nós vamos então nos preparar agora para fazermos a nossa oração costumeira, para pedir aos espíritos amigos que nos inspirem, nos ajudem a sermos o mais claro que nós podemos ser, para que vocês compreendam direitinho o objetivo, a finalidade de ela ter produzido aquele livro. Então vamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, vamos iniciar o nosso trabalho a partir de hoje com este livro, Jesus e a Atualidade. O primeiro livro estou tentando deixar o nome, mas não adianta que ele fique invertido, Então, Jesus e a Atualidade é o primeiro livro da série psicológica da nossa irmã Joana de Ângeles. Olha bem, este livro daqui, Jesus e a Atualidade, ele tem uma estrutura em 3 tempos, que se vocês observarem, todos os capítulos, ele tem a mesma estrutura. Qual é a estrutura dos capítulos desse livro? A nossa irmã Joana de Ângeles coloca o problema, primeira estrutura. Depois, ela traz Jesus, como ele trabalhou este problema durante o seu tempo aqui na Terra, como ele viveu as suas circunstâncias e como ele encontrou a solução para aqueles problemas. E depois ela faz um aconselhamento para o problema. Então vamos repetir em 3, para este livro, viu, gente? Não esqueçam, para vocês não aprenderem trocado e dizer que toda obra de Joana, não, cada livro de Joana traz uma estrutura diferente. Este livro tem essa estrutura em 3 tempos. O problema, então eu vou parar aí e vou perguntar quantos problemas a nossa irmã Joana de Ângeles traz em seu livro Jesus e a Atualidade. Ela traz 20 problemas, que é a quantidade de capítulos que está lá no sumário. 20
problemas. Aí nós vamos ver nesses 20 problemas, que é a segunda estrutura, é como Jesus enfrentou esses problemas, como ele trouxe a solução para esses problemas. Aí a gente vai para o Evangelho, né? E então ela vai fazer a parte dela do aconselhamento. Então ela está aqui em a gente, é como se fosse um atendimento fraterno, né, específico para cada um de nós. Então hoje, o nosso tema de hoje é Jesus e desafios. Para o tema de hoje, o que é que ela nos aconselha? Como é que ela coloca Jesus aí dentro desse texto? Não é? E o problema você já sabe, que são desafios. Mas como é o primeiro capítulo, e deveria ser o prefácio, que é Jesus e a atualidade, onde ela apresenta o livro, nós vamos trazer para vocês alguns itens da apresentação deste livro que ela faz lá no prefácio, que se chama Jesus e a Atualidade, onde ela explica por que Jesus é atual. Ela vai nos explicar algo muito interessante, que essa atualidade de Jesus, ela não combina mais ou não traz mais o Jesus crucificado, mas trata do Jesus descido da cruz, aquele que está nesse momento, né, convivendo com os desafios conosco, aquele que nesse instante é tão atual que tem todas as soluções para os nossos problemas de agora, seja no âmbito familiar, ou seja no âmbito externo, ou seja no âmbito interior da própria pessoa, do próprio eu, do próprio ego. Então aí eu entendo que é uma riqueza esse primeiro livro que começou a trabalhar as questões de ordem psicológicas do ser humano. Nós vamos hoje aprender um conceito, além de observar o que está no prefácio e de observar o que está no capítulo, que é Jesus e Desafios. Então, qual é o conceito que a gente precisa aprender hoje? É o conceito de inconsciente. Esse conceito ele não foi descoberto por Freud, né? Ele foi trabalhado antes por outros autores, outros estudiosos, outros pesquisadores, que já desconfiavam que existia no ser humano uma instância específica, especial na mente, e que eles, não sabendo como penetrar nos conteúdos dessa instância, chamada inconsciente, eles deram o nome de inconsciente. Então batizaram essa instância com este nome, inconsciente. Então aprenderam que não é uma descoberta do Freud. O Freud usou o termo, estudou e investigou os conteúdos desse inconsciente e então ele passou uma existência inteira trabalhando com esses conteúdos e escrevendo teoricamente, né, e trazendo os conteúdos empíricos para trabalhar em sua clínica, e aí ele traz essas duas formas de ensinar, uma teórica e a outra empírica, como o resultado da sua clínica, que era o grande campo de investigação, com as pessoas que ele atendia. Então vamos ver lá. O que é que nós entendemos por inconsciente? E nós estamos usando a definição desse conceito que está aqui nesse livro, ó, do Carl Gustav Jung, tá vendo? Ótimo direito, Carmélia. Olha lá. Então vocês estão vendo reflexões, sonhos e memórias. Esse livro do Carl Gustav Jung, que é uma autobiografia dele, no final ele vai trazer uma série de conceitos da sua psicologia analítica. Ele nunca disse que ele fez psicologia analítica, que ele estava descobrindo, trazendo uma nova psicologia. Os estudiosos do pensamento dele é que batizaram de psicologia analítica, certo?
Então vamos ver lá como é que Jung traz e define o conceito de inconsciente. Como é que ele chegou a isso? Quais os dados que ele trouxe? Então, a primeira coisa que ele chama a atenção é que, teoricamente, é impossível atingir os limites no campo da consciência. É impossível. Por que será que é impossível? Que impossibilidade é essa? Ele vai dizer porque a consciência ela pode estender-se indefinidamente. Como é que eu entendo esse estendimento da consciência indefinidamente? Tem duas formas, dois campos que a gente precisa entender. Empiricamente falando, não é? Esses limites da consciência, elas vão até atingir o desconhecido. Como é que eu entendo isso? Então, eu ser consciente, eu só conheço conscientemente até um limite, que é o limite do desconhecido. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho para vocês. Vamos imaginar alguém que nasceu em Itabuna. Itabuna é uma cidade grande, né? Então, podia ser até com uma cidade bem menorzinha. E essa pessoa, ela nunca saiu dos limites urbanos da cidade. Então, ela não conhece nenhuma cidade que esteja próxima a Itabuna. Então, aí nós já temos o primeiro limite desconhecido. Ela não conhece as 417 cidades que compõem o seu estado, que é o nosso estado da Bahia. Ela não conhece, ela nunca viu um mapa desse estado, né? Ela nunca leu sobre isso. Então, tudo isso aí é um limite desconhecido para a consciência dela. À medida que ela vai viajando e ela vai conhecendo essas cidades, as mais próximas, as mais distantes, ela vai ampliando sua consciência. O mundo não se resume a Itabuna. Aí tem cidade tal, tal e tal, cada uma com sua característica. Os limites, né, das cidades, até alcançar os limites do estado. E ela vai descobrir que existem outros estados naquilo que se chama Brasil, que é onde ela mora, que é um brasileiro. Vocês estão vendo empiricamente como se alcança os limites do desconhecido. Nós vamos usar esse alcance de limite do desconhecido também para o conhecimento. Então, o conhecimento é assim. Cada vez que você faz uma graduação, que você faz uma especialização, você está ampliando empiricamente os limites do desconhecido da sua consciência. Tá entendido essa partezinha aí? Então, a gente vai resumir assim. O que é o desconhecido? É tudo aquilo que eu, ego, ignoro. Tudo que eu ignoro representa os limites do desconhecido. Tá vendo? Tudo que não tem relação com o meu eu, com o ego, não tem relação. Porque a relação com o meu ego é aquilo que eu conheço, empiricamente falando. Mas o desconhecido, vamos voltar agora para esse subconceito de desconhecido. Como é que eu entendo o que seja o desconhecido? Porque empiricamente eu já vi, né, essa questão externa, não é? O Jung ele vai dizer que existem dois grupos de objetos no desconhecido. Esse primeiro grupo de objetos que é exterior, que eu acabei de exemplificar para vocês, e um segundo grupo que nós só podemos acessar esse segundo grupo pelos sentidos e pelos dados interiores. O que seriam os sentidos? Por exemplo, você vai passando na rua e você vê uma criança, uma senhora ou alguém que está passando, atravessando a rua distraidamente, fora da calçada de atravessamento, dos limites do atravessamento, e vem um carro de lá, ou uma moto, ou uma bicicleta que ela não percebeu.
Você percebe, você corre, empurra a pessoa, segura ela. Isso aí é sentido. Sentido. Então, o sentido é uma necessidade iminente, imperiosa e imperdível. Imagine se você parar e disser, não, mas a moto vem longe, não, ela vai conseguir atravessar. A parte consciente sua começar a avaliar milhões de questões que estão envolvidas ali. Você não vai, aí você está empiricamente, trabalhando empiricamente. Mas quando a gente age pelos sentidos, é o impulso do instinto. Vai e faz ação. Isso é o desconhecido, que só vai se tornar consciente esse conteúdo depois que você realiza a ação. Aí a gente para e pergunta, como eu consegui fazer isso? Como eu consegui atravessar essa dificuldade tão grande? Sentido, instinto, necessidade imperiosa, tá? E a outra questão são os dados interiores. Esses dados interiores são os meus dados interiores, os seus dados interiores, que eles são desconhecidos. É o mundo interior desconhecido. Ele é composto de dores, de sentimentos que são registrados negativamente, que eu empurro para essa instância da mente, porque eu não quero ter contato, né? Porque o ego quer prazer. O que eu empurro para esse interior é a realidade, né? Que às vezes, aí vocês lembram de alguma pessoa que vocês estão conversando e a pessoa diz assim, olha, eu não quero falar desse assunto, esse assunto me deixa muito mal, esse assunto eu fico doente. Dá para a gente pular a conversa e não falar desse assunto? Aí ela tem consciência de que aquele tema do assunto, ela está num lugar da sua mente e esse tema lhe causa dor. Ela recalcou, mas o inconsciente pessoal, que é a sua instância de acesso imediato a esses conteúdos, sabe que aquele tema lhe adoece. Porém, há outros conteúdos que você guardou tão a sete chaves, que normalmente estão lá a partir da sua infância, né? E vamos pensar mais regressivamente a partir da sua fase fetal, que você gravou, que lhe causou dor e você colocou no esquecimento. Tá vendo o que compõe o inconsciente? Então, o Jung vai dizer que há um inconsciente pessoal e há um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, cujos conteúdos são dois, os instintos e os arquétipos, porque eles fazem parte da história das civilizações. E como nós partimos do estudo de Joana de Ângeles com a chave que vai desvendar muita coisa para o nosso entendimento, então nós vamos utilizar o conhecimento de Jung, como a nossa irmã Joana de Ângeles utilizou, com uma chave fantástica que se chama reencarnação. Então, essa chave vai desbravar, deslindar, ampliar, e nossa irmã Joana de Ângeles é mestre nisso, ela vai ampliar o nosso autoconhecimento, que é um desconhecido, e vai também nos ajudar a acessar o desconhecido do mundo exterior do que está lá fora. Vocês entenderam? Assim, eu estou tentando ser o mais objetiva possível, mas como o vídeo vai ficar aí publicado, vocês podem voltar, né? Vocês podem voltar nesse momento e aí vocês relembrarem. Então, esse objeto da experiência imediata,
que são os sentidos, e os dados interiores, que são desconhecidos, né, pela consciência e que representam o mundo interior. Esses dois desconhecidos, eles vão formar o objeto da experiência imediata, cujo nome é inconsciente. Isso é inconsciente. Entenderam? Então, nós já vimos aqui o conceito de inconsciente, nós já vimos aqui a estrutura do livro que nós estamos estudando, começamos hoje, que é Jesus e a Atualidade. E vimos também lá no sumário os 20 desafios que Joana nos traz, colocando Jesus como aquele que viveu esses desafios e encontrou a solução para eles, e os conselhinhos que ela nos dá, que são assim fantásticos. Olha quanta coisa nós aprendemos hoje. Por que o conceito de inconsciente, Carmélia? Porque lá, no prefácio, a nossa irmã Joana de Ângeles, no 2º parágrafo, ela já vai dizendo assim: profundo conhecedor da psique. Olha, alguém me perguntou a pronúncia dessa palavra. Não é psique, é psique, porque a palavra é latina. Em latim, nós não temos palavras oxítonas. Elas são paroxítonas. Viu? Como são paroxítonas, a pronúncia correta em latim é psique. Mas nada contra quem fala oxítono, a gente sabe que é por desconhecimento, ninguém é obrigado a saber latim, né? Ou ninguém tinha explicado até então, e a gente vai, isso aí não tem nada a ver. Então, profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança, nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Está vendo? Nós não temos essa condição de Jesus. Mas é muito, muito distantes. Porque nós moramos no planeta Terra e o planeta Terra acolhe os sofredores. Todos nós somos os sofredores. Cada qual que vá procurando, não é, desenvolver valores morais, a gente vai procurando aprender com Jesus e pondo em prática, para a gente ampliar a nossa consciência e ir criando as resistências, né, nas circunstâncias que nós vivemos. Cada um de nós tem uma circunstância familiar peculiar, singular. Ninguém é igual a ninguém nas circunstâncias. Nós nos encontramos no humano que nós somos e na humanidade que nós conseguimos externar. A gente se encontra aí nesses dois pontos. Então, ela vai trazer aí nesse prefácio, ela vai se referir a Roberto Assagioli, né, que é uma pessoa extraordinária, um psicólogo extraordinário, que desenvolveu a psicossíntese. Com Assagioli, o que é que nós vamos aprender? O que é que ele investigou? As causas das enfermidades, apoiando-se na realidade de cada um. Ele foi investigar as causas. E aí, essa psicologia se chama psicossíntese. Com Maslow, a gente vai aprender outra coisa. Nós vamos aprender que ele descobre a psicologia do ser, e aí, no trabalho dessa psicologia do ser, ele deu um nome, né? Depois de muito estudar, psicologia do ser. Então, a psicossíntese com Roberto Assagioli. Tem livros específicos, viu, gente, se vocês quiserem aprofundar. O Maslow também, ele descobre por que seu corpo adoece. Aí é Maslow. Por que ele adoece? Ele vai abrir um espaço para a investigação da psicogênese das enfermidades. E aí, onde ele vai dizer, né? A mente adoece o corpo. Então, grande campo e grande investigador. Com Grof, que é Stanislav Grof, que todos eles têm muitos livros publicados,
a gente vai aprender algo muito importante, porque o Groff deu um salto, ele saiu do corpo biológico e dá um salto de compreensão. Que salto foi esse? Quando ele começa a relacionar a mente ao cérebro, né, como estrutura biológica e como ele funciona, ele viu que haviam questões que ultrapassavam o metabolismo do cérebro. E ele começa a ficar encucado com isso, começa a sua pesquisa. Ele vai além e ele se defronta com o ser imortal, que esse ser imortal, para Stanislav Grof, depois de várias obras publicadas, que são as investigações que ele fez, ele vai dizer que é esse ser imortal o agente das inúmeras psicopatologias. É o agente. Para uma tradução, né, espírita e reencarnacionista do ser imortal que nós somos e que repetimos para elaborarmos as nossas questões interiores. Nós temos aí a questão da reencarnação, e aí, então, o que vai ocorrer? Ele vai dizer assim: as inúmeras psicopatologias é produto da mente, que não é o cérebro. Olha que fantástico. Andando mais um pouquinho, a gente termina parando e Melanie Klein, a Melanie Klein pós-freudiana, né, que vai estudar as estruturas da mente do bebê, né, numa fase bem regressiva. Tem Ana Freud, filha de Freud, e as duas brigavam muito por alguns pontos de vista específicos das suas observações, não é? E aí nós vamos ver uma proposta incrível que na época deles, a Melanie Klein é inglesa, né? A Ana Freud morava na Inglaterra também nessa época, e aí a gente vai ver, eles começam a estudar a questão da esquizofrenia. E Melanie Klein diz que a criança ela pode ser portadora de esquizofrenia. E aí começa uma discussão com a Ana Freud, né? E ela diz o seguinte, a Melanie Klein, que a metodologia de cura para essas esquizofrenias estão no amor, na caridade e no perdão cristão. E eu digo para vocês, a Melanie Klein, ela era ateia, ela não tinha religião, mas ela descobre isso em sua investigação. Olha que fantástico, nada parecido com Jesus, né, gente? Aqui uma ironiazinha. No amor, se uma mãe for suficientemente esclarecida para ela criar o seu filho com amor, mas sem fazer bullying, né, sem trazer questões terríveis que a criança aprende, ela está na fase da aprendizagem na primeira infância, na segunda infância, até atingir aquilo que Freud falou, os 7 anos, né? Quando ele completa sua trajetória de Piana, que hoje o complexo de Édipo não é mais naquele modelo do Freud, hoje é um avanço nessa compreensão, e há quem diga que ele nunca existiu, então a gente caminha aí por essas questões. Mas a Joana vai dizer que essa personalidade marcante de Jesus impressionava de tão indelevelmente todos aqueles que o encontraram, né? Não é só na época de Jesus, é durante toda a história da humanidade. Em algum momento nós nos encontramos com Jesus para viver ou começar a viver os ensinamentos dele. Então nós temos aí a grande terapia de Jesus. Qual era a terapia de Jesus? A terapia de Jesus era saúde, paz e felicidade. Mas como você alcançar, né, essas 3 experiências, esses 3 resultados? Como alcançar? Joana de Ângeles diz que nós temos o Sermão da Montanha. Que o Sermão da Montanha é a carta magna dos direitos humanos. É onde contém todos os desafios de não violência.
todos os desafios de não violência. Ela vai dizer no nosso texto, Jesus e desafios, que tudo na vida são desafios às resistências. Tudo. No progresso, a evolução é inevitável. A gente precisa aprender isso. Mas a evolução tem um preço. Tem um preço externo, com as pessoas que nós convivemos, com o mundo onde estamos, com o Brasil onde estamos plantados aqui, né, nessa experiência evolutiva que nós estamos aqui, reencarnados, tá? Mas que a evolução é uma poderosa energia inevitável de crescimento para o Pai. Todos nós estamos encantados, no encantamento, né, pelo amor de Deus por nós. Ela vai também nos dar uma grande lição nesse texto, Jesus e Desafios, chamar a atenção que a questão do envelhecimento, que incomoda tanta gente, né, que há uma luta hoje, especialmente com as cirurgias plásticas, definidoras de face, esses consertos do corpo biológico, o medo de envelhecer, o medo de morrer. Se eu estou envelhecendo, eu estou perto da morte. Então, a tia minha, eu perguntei, por que você pinta seus cabelos até hoje? Já está com 91 anos, para enganar a morte. Eu, de cabelos pintados de negro, porque ela pinta de preto, ela vai passar por mim e vai dizer, essa daí não vai agora não, o cabelo nem embranqueceu. Olha a ideia. Pintar os cabelos para enganar a morte. Olha, minha gente, todo mundo que pinta seus cabelinhos aí, será que está enganando a morte? Eu acho que eu estou também, viu? Então, olha, a Joana vai nos chamar a atenção de algo que nem sempre a gente para meditar. Ela vai dizer assim, presta atenção, que no cosmo biológico e no cosmo do universo, a lei é a do Pai. Ela não diz essa expressão, não. A lei é a do Pai. Quem é o Pai? Deus. Quando nós vamos estudar astronomia, para os curiosos, viu, gente? Eu gosto de ser curiosa. E a gente vai vendo, né, que os planetas envelhecem, que as galáxias, elas também envelhecem, né? Elas passam, elas nascem, tem aqueles bilhões de anos de pujança, e depois elas decaem no envelhecimento, e depois elas implodem. Então, para o corpo biológico é a mesma coisa. Nasce, tem aquela fase da criatividade, né? Aquela fase do trabalho, aquela fase maravilhosa. Para um, se quiser ultrapassar os desafios que vive, vai viver sempre, gente. Desafio na família, olha o nome, é desafio. Aí a gente tem que se perguntar quais são as minhas resistências. Eu tenho que procurar as resistências. Eu vou para a terapia de Jesus, mas primeiro eu vou dizer uma coisa para vocês. Procure um terapeuta. Um terapeuta tecnicamente formado, amorosamente humanizado, porque não adianta ser tecnicamente formado se amorosamente não é humanizado. E nem o contrário também, né? Eu tenho muito amor, eu tenho muito carinho, mas eu não tenho formação técnica nenhuma, nem formação, nem formação. Então eu preciso encontrar essa pessoa. Quem é que não quer encontrar essa pessoa? Né? Teoricamente formado e humanizado humanamente, para poder me ajudar a tirar de dentro de mim o que eu coloquei lá para o inconsciente profundo, não é? Que é em relação ao inconsciente pessoal, é um oposto. Lá no inconsciente profundo eu coloquei conteúdos que eu não lembro, mas que há um sofrimento lá. Gente, no inconsciente não existe só sofrimento, né? Na sombra, nós vamos estudar depois o conceito de sombra em Jung, e a gente vai ver que a sombra, como ela faz parte do inconsciente, nós vamos ver conteúdos positivos e negativos.
Então, existem conteúdos positivos no inconsciente, não é só negativo, não. Há coisas que são positivas. Quer ver o exemplo? O seu sonho de criança, tocar violão, exemplo, né? Tocar piano, você não pôde, porque seus pais não tinham condições de pagar o curso para você. Você guardou esse sonho lá, está esquecido, você nem lembra mais. Um dia, quando você faz lá 60 anos, 70 anos, você lembra. Olha, a vida está mais amena para alguns, para outros não. Mas, enfim, a vida está mais amena. E um dia você lembra que quando você tinha 5 anos, seu sonho era tocar piano. Aí você diz, e por que não? Só porque eu estou com 60, 70, agora eu vou aprender a tocar piano. Olhe, algo positivo que estava no inconsciente profundo e que um dia ele foi trabalhado e emergiu para o inconsciente pessoal. Você acessou o conteúdo e agora ele chegou ao seu consciente, você vai para a ação. Aí procura o curso de piano, se matricula e começa a estudar. Tá vendo como é o movimento, como as coisas se processam passo a passo. Então, tudo envelhece. A lei do Pai. Qual é a lei do Pai? Tudo envelhece, tudo morre para se renovar. Não morre para acabar. No Espiritismo, nós temos o entendimento que nós vamos morrer, que é o corpo biológico que morre, que nós vamos para as esferas espirituais, cada uma para a sua, pode ser de sofrimento, de muito sofrimento, de pouco sofrimento, ou de sofrimento nenhum. E aí nós vamos para essas colônias, essas cidades, nós vamos rever o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez e errou, que não era para ter feito daquele jeito, mas a gente fez e foi errado, e o que a gente acertou. Aí, na balança entre certo e errado, nós vamos planejar o nosso trabalho no mundo espiritual. Ó, gente, não é para preguiçoso não, viu? Preguiça é pecado capital, vocês sabem, né? Aqueles 7 bichinhos lá, que a gente todo dia precisava estar olhando para ele, mas a preguiça é um deles. Então, assim, a gente vai elaborando para uma nova existência, não é? A gente vai elaborando. Então, aquele inimigo de ontem, que ficou lá na nossa família, cuidado. Pode ser que ele desencarne, ele morra, e que vai ser meu pai de amanhã. Ah, eu não quero não. Vai ser sim. Porque é preciso reparar. A gente renasce para quê? Reparar e evoluir. Então, são 2 grandes questões. É lei do Pai. Reparar e evoluir. É o que eu estou fazendo aqui, é o que vocês estão fazendo aí. Vocês compreenderam? Então, no texto Jesus e Desafio, Joana vai dizer que de degrau em degrau. Gente, isso não é de um dia para o outro, não. Olha, eu sou preguiça. Sou preguiçosa. Amanhã não vou ser mais preguiçosa. Que nada, isso aí vai levar uns 4 anos, 5, para você vencer a preguiça que você construiu em ondas de energias no seu psiquismo. Então é preciso um cuidado enorme para a gente pensar em tudo isso. Como tudo na vida são desafios às resistências. Pega lá os 7 pecados capitais, meu Deus do céu. Ou pega o sumário do livro Jesus e a Atualidade, né? Então, a Joana vem chamar a atenção aqui que não cabe ao homem retroceder na luta. Não cabe. Que ninguém retrocede, a gente fica estacionário, né? Então fez aquela gama de desacertos, na próxima reencarnação quer repetir os mesmos desacertos. Então aí é que tá, mas você renasceu para reparar. Preste atenção em você, no que é que você quer, nos seus desejos, o que é que você anela, para o bem e para o mal, porque nenhum de nós aqui está reencarnado, né, com a faixinha esse é santo, aureolado para isso. Não, nós todos somos comprometidos com a lei de Deus. Nós estamos aqui para reabastecer as nossas forças e prosseguir nos embates. Todos nós temos momentos na vida, presta atenção,
ou que a gente diz assim, oh meu Deus, que bom estar andando nessa praia agora. Eu renovei minhas energias, eu reabasteci minhas forças. Eu posso reabastecer minhas forças. Eu quero estar só, não quero ninguém junto de mim. Não é que eu não amo, eu amo. Mas nesse instante eu preciso reabastecer minhas forças. Joana de Ângeles, em um dos seus livros, ela vai dizer que nós temos reencarnações que são de reabastecimento de forças, reencarnações. Aqui nós vivemos momentos de reabastecer as forças. Vai numa roça, numa fazenda, vai numa praia, faz uma viagem, né, grande, pequena, sei lá, depende do desejo, né, ouve uma música, faz uma terapia, a partir de uma meditação. Então a gente tem várias formas que se chama fugir da dor para equilibrar, horizontalizar. Para de altos, quero ser santo, não é, não vai ser, e para de baixo, eu sou o cão, também não é, nem vai ser. Horizontalizar. Então a Joana nos ensina que há encarnações para isso, gente. Ela diz que há espíritos que depois de muitas encarnações de lutas atrozes, lutas para o bem, recebem o beneplácito de uma reencarnação fantástica, que não vai ter nada negativo para enfiar no inconsciente. O inconsciente já tem o de outras reencarnações, esses conteúdos, porque são de muitas, viu, gente? Não é só dessa agora. Nós somos reencarnacionistas, não podemos perder de vista essa chave da reencarnação, que a gente tende a pensar no agora, na reencarnação de agora. Não. Tudo que está no inconsciente representa as múltiplas experiências que nós tivemos. Muita coisa negativa repetida, porque a gente resiste, né? Algumas já avançamos, outras estão petrificadas no inconsciente. Quem tem experiência de reunião mediúnica sabe quando nós encontramos com aqueles vingadores, inclusive esses vingadores estão referidos nessas 3 últimas obras do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, né? Esses espíritos que guardam ódio mortal dentro de si e fazem parte de uma falange, né, que a gente chama do mal, mas é da ignorância, na verdade, e que querem destruir a ideia de Jesus na Terra, né, os ensinamentos dele, e a partir da destruição das famílias. Prestem atenção. Se o meu núcleo familiar se desequilibra, se destrói, todos nós estamos num náufrago muito grande. A gente perde o chão, né? Então, assim, meus amigos, nós terminamos o trabalho de hoje pedindo a Deus, primeiramente, que nos fortaleça para essa caminhada, porque nós temos uma jornada cheia de muitos conhecimentos. Mas eu torno a dizer que o que eu vou passar para vocês são noções. Estudar esses conceitos, estudar a obra de Joana de Ângeles é para a vida inteira. E estudar Jung é para muitas existências. E estudar a psicologia de Joana de Ângeles, gente, não é psicologia espírita, é a psicologia de Joana de Ângeles. É para muitas existências. Até a gente chegar onde ela está, né? Porque também quando a gente chegar lá, ela já está em outra. Então, que Jesus nos abençoe nessa semana, nos dê uma semana de paz, de equilíbrio, de amor e muita alegria.